Noções de direito processual penal. Parte 1. Conceito 1. O direito processual penal é o ramo do direito público que regula a aplicação do direito penal, estabelecendo os procedimentos necessários para investigar, processar e julgar crimes, garantindo tanto a efetiva persecução penal quanto os direitos e garantias fundamentais do acusado. Conceito 2. O direito processual penal é um ramo do direito público que regula a aplicação do direito penal, fornecendo os instrumentos necessários para o Estado exercer sua jurisdição penal. Sua finalidade é definir como o Estado deve proceder na investigação e julgamento dos crimes, garantindo que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam respeitados. Principais aspectos do direito processual penal. 1. Finalidade: assegurar a correta aplicação da lei penal, garantindo a justiça por meio de um processo legal e imparcial. Proteger os direitos do acusado, como o contraditório, ampla defesa e presunção de inocência. Buscar a verdade real dentro dos limites legais. 2. Objeto: regular o procedimento penal, desde a investigação, inquérito policial até o julgamento e recursos. Definir as competências dos órgãos judiciários e das partes, Ministério Público, Defesa, Juiz. 3. Princípios fundamentais, devido processo legal, artigo 5º, Lev. Cf. Presunção de inocência, artigo 5º, LVAI, cf. Contraditório e ampla defesa, artigo 5º, LV. Cf. Juiz natural, proibição de tribunais de exceção, publicidade dos atos processuais. 4. Fontes: Constituição Federal, garantias processuais penais. Código de Processo Penal, Contribuição Patronal Previdenciária, Decreto-Lei 3.689, 41 avos, principal norma reguladora. Leis esparsas, Lei da Prisão Temporária, Lei do Júri, Lei do Crime Organizado, etc. Tratados internacionais como o Pacto de San José da Costa Rica. 5. Fases do processo penal: investigação, inquérito policial ou ação penal preparatória, ação penal pública ou privada, conforme o caso, instrução probatória, coleta de provas, juízo, decisão do juiz ou tribunal, recursos, possibilidade de revisão da decisão. Diferença entre direito penal e processual. Penal: direito penal define os crimes e as penas, homicídio, roubo. Direito processual penal estabelece como o Estado deve agir para apurar e punir esses crimes, respeitando as garantias do acusado. Em resumo, o direito processual penal é essencial para assegurar que a justiça penal seja aplicada de forma legal, justa e eficiente, equilibrando o poder punitivo do Estado com os direitos individuais. Persecução penal: a persecução penal é o processo pelo qual o Estado busca aplicar a lei penal a indivíduos que cometeram infrações, garantindo a punição dos crimes e a manutenção da ordem social. Ela envolve duas fases principais: investigação policial criminal. Esta fase é pré-processual e visa apurar a ocorrência de um crime e sua autoria. O inquérito policial é o meio mais comum para essa apuração, sendo conduzido pela Polícia Judiciária. Processual: ação penal. Após a investigação, se houver indícios suficientes, o Ministério Público pode propor uma ação penal, que é a fase processual da persecução penal. Nesta etapa, o caso é julgado pelo Poder Judiciário e o objetivo é determinar a responsabilidade do acusado e aplicar a pena correspondente. A persecução penal é essencial para garantir que o Estado exerça seu poder punitivo de forma justa e respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos. Tríade do processo penal. Autor: Tríade do processo penal no Brasil geralmente se refere aos três principais atores envolvidos no processo: o juiz, o Ministério Público e o réu com o advogado de defesa. Esses atores desempenham papéis fundamentais para garantir o devido processo legal e a justiça no sistema penal. Juiz é o encarregado de julgar, de forma imparcial, os conflitos apresentados perante ele, aplicando a lei ao caso concreto. Ministério Público tem a função de fiscal da lei, cabendo-lhe a iniciativa da ação penal. Deve agir na defesa da sociedade, buscando a aplicação da lei de forma justa e imparcial. Réu advogado de defesa representa o réu, garantindo que seus direitos sejam respeitados e que ele tenha uma defesa adequada no processo. Essa tríade trabalha em equilíbrio para assegurar que o
processo penal seja justo e respeite os direitos fundamentais dos envolvidos. Principais princípios do Código de Processo Penal. Princípio do devido processo legal. Artigo 5º. Lev. CF garante que ninguém será privado de liberdade ou direitos sem um processo justo, com todas as etapas legais observadas. 2. Princípio da presunção de inocência. Artigo 5º. LVAI. CF. Todo acusado é considerado inocente até que uma sentença condenatória transitada em julgado com todos os recursos esgotados prove o contrário. 3. Princípio do contraditório e ampla defesa. Artigo 5º. LV. CF. O acusado tem direito a se defender, apresentar provas, questionar testemunhas e ser assistido por um advogado. 4. Princípio da publicidade. Artigo 5º. LX. CF. e artigo 792, Contribuição Patronal Previdenciária. Os atos processuais devem ser públicos, salvo quando o sigilo for necessário para proteger intimidade ou ordem pública. 5. Princípio do juiz natural. O processo deve ser julgado por um juiz competente e imparcial, pré-constituído por lei, vedando tribunais de exceção. 6. Princípio da identidade física do juiz. O juiz que inicia o processo deve conduzi-lo até o fim, exceto em casos de impedimento ou suspeição. 7. Princípio da proibição da prova ilícita. Artigo 5º. LVI. CF. Provas obtidas por meios ilegais, como tortura ou invasão de privacidade sem autorização judicial, são inadmissíveis. 8. Princípio da oficialidade. A persecução penal é dever do Estado, por meio do Ministério Público, ação penal pública, ou do ofendido, ação penal privada. 9. Princípio da indisponibilidade. O marcapasso não pode desistir da ação penal pública, salvo em casos excepcionais como extinção de punibilidade. 10. Princípio da verdade real. O juiz pode buscar a verdade dos fatos além das provas apresentadas pelas partes, dentro dos limites legais. 11. Princípio da íntima convicção motivada. Artigo 93, 9 CF. O juiz deve fundamentar suas decisões com base nas provas do processo, não podendo condenar por convicção pessoal. 12. Princípio da proporcionalidade. As medidas restritivas de direitos como prisão devem ser adequadas e necessárias ao caso concreto. 13. Princípio da não autoincriminação. Artigo 5º. LXI. CF. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Direito ao silêncio. 14. Princípio da celeridade processual. O processo deve tramitar sem demoras injustificadas, respeitando o direito a uma duração razoável do processo. 15. Princípio da fragmentariedade. O direito penal só deve intervir nos casos mais graves, não punindo todas as condutas ilícitas. 16. Princípio da gratuidade para os necessitados. Garante assistência jurídica gratuita a quem não pode custear a defesa. Artigo 5º. LXXIV. CF. 17. O princípio do direito ao silêncio é uma garantia fundamental que protege o acusado contra a autoincriminação. Ele está previsto na Constituição Federal. Artigo 5º. LXI. e no Código de Processo Penal. Artigo 186. Esse princípio, conhecido como nemo tenetur si detegere, significa que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Conclusão: esses princípios visam equilibrar o poder punitivo do Estado com os direitos fundamentais do indivíduo, assegurando um processo justo e democrático. O Contribuição Patronal Previdenciária, em harmonia com a Constituição, busca evitar arbitrariedades e garantir a justiça penal. Fontes do processo penal. As fontes do processo penal são classificadas em duas, em fontes materiais e fontes formais. Fontes materiais. Definição: são as responsáveis pela criação das normas processuais penais. No Brasil, a União tem competência exclusiva para legislar sobre direito processual penal, embora os estados possam legislar sobre questões específicas locais. Exemplos: a União é a principal fonte material, pois elabora as leis que regem o processo penal. Fontes formais. Definição: são os meios pelos quais as normas processuais penais são expressas e conhecidas, e se subdividem em duas partes: fontes formais imediatas.
diretas ou primárias, incluem a Constituição Federal, leis ordinárias como o Código de Processo Penal, tratados e convenções internacionais. Fontes formais imediatas, indiretas ou secundárias. Aplicadas quando há lacunas nas fontes imediatas, incluem costumes, analogia e princípios gerais do direito. Importância das fontes. As fontes do processo penal são essenciais para garantir que as normas sejam aplicadas de forma justa e coerente, respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos. Elas fornecem a base legal para a condução dos processos penais no Brasil. Sistemas processuais penais. Os sistemas processuais penais são classificados em 3 tipos principais: inquisitivo, acusatório e misto híbrido. Cada um desses sistemas tem características distintas que influenciam a forma como o processo penal é conduzido. Sistema inquisitivo. Características: concentração de poder no órgão inquisidor. O juiz acumula as funções de acusador, defensor e julgador. Foco na defesa social, com pouca ênfase nas garantias do acusado. Investigação e julgamento são realizados pelo mesmo órgão. Exemplo: historicamente, foi usado em regimes autoritários, onde a preocupação era a punição, não a justiça. 2. Sistema acusatório. É o sistema usado no Brasil. Características: separação clara entre as funções de acusar, defender e julgar. O juiz é imparcial e não pode iniciar o processo. As partes têm igualdade de condições para apresentar provas. Contraditório e ampla defesa são garantidos. Exemplo: é o sistema adotado em muitas democracias modernas, como o Brasil, que busca equilibrar a punição com a proteção dos direitos do acusado. 3. Sistema misto ou híbrido. Características: combina elementos dos sistemas inquisitivo e acusatório. Fase de investigação pode ser inquisitiva, enquanto a fase de julgamento segue princípios acusatórios. O juiz pode ter mais participação na investigação, mas mantém imparcialidade no julgamento. Exemplo: este sistema brasileiro é frequentemente descrito como misto, pois o inquérito policial tem aspectos inquisitivos, mas o julgamento segue princípios acusatórios. Sistema processual penal brasileiro. Brasil adota um sistema que combina elementos acusatórios e inquisitivos. A Constituição Federal e o Código de Processo Penal refletem um sistema acusatório, com ênfase na imparcialidade do juiz e na ampla defesa. No entanto, a fase de investigação, como o inquérito policial, pode apresentar características inquisitivas. O pacote Anti-Crime reforçou a estrutura acusatória do processo penal brasileiro. Aplicação da lei processual no tempo e no espaço. A aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço é fundamental para garantir a coerência e a justiça nos processos penais. Aplicação no tempo. Princípio da aplicação imediata. Tempus agit actum. A lei processual penal vigente é aplicada imediatamente aos processos em andamento, sem retroagir, conforme o artigo 2º do Código de Processo Penal. Contribuição patronal previdenciária. Isso significa que a nova lei processual é aplicada a todos os processos, novos ou em curso, desde que não prejudique os atos já realizados sob a lei anterior. Respeito aos atos anteriores. Os atos processuais realizados antes da nova lei continuam válidos, garantindo a segurança jurídica e evitando a invalidação de procedimentos já concluídos. Normas mistas. Para normas processuais que possuem conteúdo material como prescrição ou progressão de regime, aplica-se o princípio da irretroatividade, salvo se for benéfica ao réu. Aplicação no espaço. Princípio da territorialidade. A lei processual penal brasileira aplica-se exclusivamente no território nacional. Isso significa que somente as leis processuais brasileiras são aplicadas em processos que ocorrem dentro do território brasileiro, respeitando a soberania do Estado. Exceções. Existem exceções previstas em tratados e convenções internacionais, mas em geral, a aplicação da lei processual estrangeira não é admitida em território brasileiro. Esses princípios garantem que a aplicação da lei processual seja coerente e respeite os direitos dos envolvidos, tanto no tempo quanto no espaço. Atenção! A lei processual penal não retroage de forma nenhuma, nem mesmo para beneficiar o réu. Inquérito policial. Fase de investigação. Conceito: é um procedimento administrativo
que tem por objetivo elementos de informação da autoria e materialidade, para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo dirigido por uma autoridade policial. Atenção: autória é a pessoa ou as pessoas que a suspeita ou que praticaram a ação delituosa. Materialidade é o procedimento delituoso que a suspeita ou que foi realizado pela autoria. Roubo, furto, homicídio, etc. Titular da ação penal, na maioria das vezes será o marcapasso, Ministério Público, pois geralmente a maioria dos crimes são de ação penal pública, onde o próprio marcapasso é o responsável. Exceção, quando o crime for de ação penal privada, aonde quem vai ingressar com a ação penal é a própria vítima ou seu representante legal. Autoridade policial pode ser o delegado estadual Polícia Civil e delegado federal Polícia Federal, eles que irão dirigir o inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo pré-processual, conduzido pela Polícia Judiciária Civil ou Federal, com o objetivo de apurar a ocorrência de uma infração penal e identificar sua autoria. Ele não integra o processo penal propriamente dito, mas serve como base para que o Ministério Público ou o ofendido possam ingressar com uma ação penal. Características do inquérito policial. Natureza administrativa. O inquérito é um procedimento administrativo, não judicial, presidido pela autoridade policial, delegado de polícia. Inquisitivo. Não há contraditório e ampla defesa, pois ainda não há acusação formal. Escrito. Todas as peças do inquérito devem ser reduzidas a escrito. Sigiloso. Pode ser sigiloso em casos específicos, como interceptações telefônicas, mas não para o advogado do investigado. Funções do inquérito policial. Função preparatória. Visa colher elementos de informação sobre a materialidade e autoria do crime, fornecendo subsídios para a eventual proposição da ação penal. Função preservadora. Evita a instauração de processos infundados, protegendo a liberdade dos inocentes e economizando recursos públicos. Procedimento. O inquérito é instaurado a partir de uma notícia-crime e envolve uma série de diligências, como oitivas de testemunhas, perícias e outras medidas investigatórias. Após sua conclusão, o inquérito é encaminhado ao Ministério Público, que decide se oferece denúncia ao juiz ou requer o arquivamento. Importância. Inquérito policial é crucial para garantir que a persecução penal seja fundamentada e justa, evitando acusações infundadas e protegendo os direitos dos cidadãos. Tipos de ação penal. As ações penais no Brasil são classificadas em públicas e privadas, com subdivisões específicas para cada uma. Aqui está uma explicação detalhada de cada tipo. Ação penal pública. Incondicionada. Características. A regra geral, onde o Ministério Público tem a titularidade e a obrigação de oferecer denúncia, sempre que presentes as condições da ação. Exemplos: crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio público, crimes contra a ordem política e social. Condicionada à representação. Características: exige que o ofendido faça uma representação para que o Ministério Público proponha a ação. Exemplos: lesões corporais leves, difamação, injúria, calúnia, ameaça. Condicionada à requisição. Características: requer a intervenção de um órgão específico, como o ministro da Justiça, para iniciar a ação. Exemplos: crimes contra a honra do presidente da República. Ação penal privada. Exclusiva. Características: a vítima ou seu representante legal pode propor a ação, sem necessidade de intervenção do Ministério Público. Exemplos: crimes que a lei expressamente declara privativos do ofendido. Personalíssima. Características: somente a vítima pode propor a ação, não a representação legal. Exemplos: crimes que afetam diretamente a dignidade da vítima, como alguns casos de injúria ou difamação. Subsidiária da pública. Características: pode ser proposta quando o Ministério Público deixa de oferecer denúncia em crime de ação pública. Exemplos: casos em que o Ministério Público perde o prazo para oferecer denúncia. Esses tipos de ação penal são fundamentais para garantir que a persecução penal seja adequada ao tipo de crime e às circunstâncias específicas do caso. Professor Juan Capixaba. IRC Prime Concursos. Porque o saber é o melhor caminho para o sucesso.